Será que o celular que a gente usa todo dia pode provar horas extras não pagas? Pois é, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, deu uma decisão que está dando o que falar. Ele disse que sim, que a geolocalização vale como prova. Nessa análise, a gente vai mergulhar a fundo para entender o que essa decisão histórica realmente significa para o mundo do trabalho no Brasil. E olha, antes da gente começar, um recado rápido. Para quem curte esse tipo de conteúdo, já sabe, né? Deixa aquela curtida, se inscreve no canal e compartilha. O apoio de quem nos acompanha é o que nos move a continuar trazendo essas discussões. E é super importante dar o crédito. Toda essa nossa conversa de hoje é baseada num material incrível, preparado pelo professor Marcos Freitas. Fica aqui o nosso reconhecimento. Então vamos lá, nosso primeiro ponto, o grande dilema da prova digital. Para a gente sacar a dimensão dessa decisão do TST, primeiro a gente precisa entender o nó que a tecnologia deu na Justiça do Trabalho. A pergunta que está no centro de tudo é essa aqui. No mundo onde o trabalho vai muito além do escritório, como é que se prova o que foi feito? Será que esse aparelho, que está sempre com a gente, pode ser a resposta? Pensa bem, a gente está no meio de uma transição gigantesca. De um lado, as provas de sempre, como testemunhas ou o velho cartão de ponto que, vamos combinar, podem ter falhas. Do outro lado, surgem as provas digitais, tipo a localização do celular, que tem uma precisão absurda. E é justamente aí que o desafio para a justiça fica enorme. Agora, vamos focar no caso concreto, que botou fogo nessa discussão e levou o debate lá para o topo, para a mais alta corte trabalhista do país. Anota esse número aí. É o processo que foi julgado pela 5ª turma do TST e que se tornou a peça-chave, o grande divisor de águas que a gente está analisando hoje. Esse esquema aqui mostra direitinho como a coisa toda escalou. Tudo começou com um pedido simples, usar a geolocalização como prova. O juiz de primeira instância disse não. A parte que pediu não se conformou e recorreu, dizendo que seu direito de defesa foi cortado. E de recurso em recurso, o caso foi parar nas mãos do TST. E isso nos leva, claro, ao ponto alto da história. O que o Tribunal Superior do Trabalho decidiu sobre tudo isso. E a decisão foi, digamos, bombástica. A decisão anterior foi anulada. O TST mandou o processo de volta para a primeira instância e disse, com todas as letras, que a prova de geolocalização tinha sim que ser produzida e analisada. Mas por que essa virada de jogo? A chave está num princípio fundamental do direito, o tal do cerceamento de defesa. Basicamente, o TST entendeu que, ao proibir a produção de uma prova tão importante para o caso, o juiz de primeira instância acabou limitando a capacidade da parte de se defender. E isso é algo que a nossa Constituição não permite. E os argumentos que ganharam foram estes aqui. O TST bateu o martelo, a prova é lícita, razoável e proporcional. Mas calma, com regras bem claras. O uso dos dados é só para comprovar a jornada de trabalho e tudo tem que correr em segredo de justiça. O objetivo é duplo. Primeiro, descobrir o que realmente aconteceu e, segundo, garantir que os dois lados, empregado e empresa, tenham as mesmas ferramentas para se defender. É o que o pessoal do direito chama de paridade de armas. Ok, mas qual é a base legal para tudo isso? Vamos dar uma olhada no que as leis dizem sobre os fundamentos e os limites desse tipo de prova. A raiz de tudo está na Constituição. É um verdadeiro cabo de guerra. De um lado, o direito à ampla defesa, que diz que as pessoas podem usar as provas que tiverem. Do outro, os direitos à intimidade, à privacidade e à proteção dos nossos dados. A justiça precisa colocar esses dois lados na balança e encontrar o equilíbrio. E não é só a Constituição, não. Duas outras leis importantíssimas entram em campo aqui. A famosa LGPD, a nossa Lei de Proteção de Dados, abre uma porta para usar informações pessoais quando é para exercer um direito num processo. E a própria CLT dá ao juiz liberdade para ir atrás da verdade real dos fatos. E o reforço jurídico não para por aí. Tanto o Código de Processo Civil, que fala em usar todos os meios de prova, quanto o Marco Civil da Internet, que permite pedir registros guardados, dão ao juiz as ferramentas que ele precisa para buscar a verdade nesse nosso mundo cada vez mais digital. Certo. Entendido o caso, a decisão e as leis, o que isso significa para o futuro? Para onde a gente vai com isso? Vamos ver o que os grandes especialistas do direito estão falando sobre essa transformação. A mensagem dos estudiosos é bem direta. Como dizem Albino e Lima, na era digital, não dá mais para fechar os olhos para as provas digitais. Elas não são só uma opção, são ferramentas indispensáveis para a gente chegar perto da verdade.
E a precisão dessa tecnologia é tão grande que está virando jogo. Segundo Sacco, Hasegawa e Higashi, a prova testemunhal, que por muito tempo foi a rainha das provas, está virando coadjuvante. O protagonismo agora é dos dados. E essa visão moderna se consolida aqui. Não existe uma prova que seja por si só mais importante que a outra. Um dado de GPS pode valer tanto quanto ou até mais que um depoimento, mas sempre com uma condição, uma regra de ouro: os direitos fundamentais têm que ser respeitados. Então, no final das contas, a grande lição que fica é esta: a decisão do TST não é só sobre tecnologia, é sobre equilíbrio. De um lado da balança, a gente tem o avanço tecnológico e a busca pela verdade. Do outro, o direito sagrado à defesa e à nossa privacidade. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Afinal, até onde a tecnologia pode ir para buscar justiça sem pisar na linha da nossa privacidade? Essa decisão do TST é, sem dúvida, um passo gigante para responder essa questão. Ela mostra que a tecnologia pode sim ser uma grande aliada da verdade, mas só se os limites forem claros e os direitos de todo mundo forem protegidos. O debate, com certeza, está só começando.